Quem acredita em vida após a morte? Qual foi a experiência que mais te marcou? Não aceitava minha gravidez. Minha filha veio no meu sonho exatamente como ela é hoje, com 5 anos. Me disse que já tínhamos combinado isso e que ia ficar tudo bem. Me disse seu nome e eu acordei. Eu ainda não quis acreditar, mas aceitei. Hoje eu olho para ela e choro toda vez que lembro, pois ela é igualzinha. Gente, eu arrepiei. Juro pra vocês. Eu tinha um ex que, quando ele morreu, eu ia no cemitério diariamente. Chorava diante ao túmulo, só sabia chorar e chorar. Já estava entrando em depressão. Um certo dia, eu adormeci do nada. Um sono leve, e ele apareceu pra mim. Me deu um abraço e falou: Letícia, para de ir no cemitério. Para de chorar. Eu estou bem onde eu estou. E você não está deixando eu descansar. Então para. Nunca mais fui no cemitério. E na madrugada do meu aniversário, ele tornou-se a aparecer no meu sonho. Saiu de uma luz bem forte e disse: eu vim só pra te dar um abraço e já estou voltando. Nunca mais sonhei com ele depois disso. Gente, que isso, eu tô toda arrepiada. Em 2023, antes do meu namorado falecer, a gente tinha ido acampar em março. Nisso, fomos fazer uma trilha para ir para o outro lado da praia. Tinha uma descida muito estreita e começou a me dar crise de pânico e eu falando que não ia conseguir descer sem ele. Daí ele virou e me disse: você consegue sozinha assim, e quando eu não estiver mais aqui, você tem que colocar na sua cabeça que você é capaz. Enfim, eu consegui descer. Mas todo momento eu estava com ele andando. Eu olhava e via ele na minha mente, eu fazendo todo o percurso sozinha. Quando foi em abril, ele acabou falecendo. Só que um dia antes dele falecer, eu estava na rua e eu senti uma saudade dele que nunca senti antes. Fui para casa e ele estava dormindo. Quando ele acordou e me viu, ele me olhou de um jeito ao qual nunca tinha me olhado antes. Falou: tô sentindo que vai acontecer alguma coisa, vida. E eu caí no choro, pois a todo momento eu via ele dentro do caixão. Aí fomos dormir muito cedo nesse dia e eu sonhei exatamente com a roupa que ele estava no lugar onde ele faleceu. Acordei no outro dia contando pra ele e ele riu e disse: relaxa, amor, você tá sonhando porque tá preocupada. Ele se despediu de mim e saiu. Passou 30 minutos e eu recebi a notícia que ele tinha falecido e foi exatamente igual o sonho. Meu pai ficou em coma por um tempo. Quando ele voltou, ele contou que foi ao inferno. E lá tinha uma mesa enorme, uma fila de pessoas e outras de demônio. Ele falava que as pessoas tinham as cabeças esmagadas pelos demônios e depois se regenerava para sofrerem de novo. Estava ficando sério com o rapaz, já era quase um namoro. Dormia comigo todos os dias na minha casa e não ficava longe de mim um dia sequer. A gente era muito apegado e ele era ciumento, possessivo e eu amava o jeito dele. A gente estava no auge da paixão, me respeitava muito o tempo todo, me enaltecia e elogiava sempre. Fazia dos meus dias os mais especiais. Eu odiava abraços. E ele me acostumou a dormir abraçado com ele, de não ter espaço nem para respirar. Comprei uma caminhonete e ele já tinha um carro dele. A gente colocou os carros um do lado do outro para tirar fotos. Ele me pediu, colocamos e tiramos a foto, o carro dele disparou o alarme sozinho e abriu os vidros. Nesse mesmo dia, a gente foi embora para casa. Quando deu 3 horas da manhã, a porta do meu guarda-roupa, que era de correr, bateu de um lado ao outro com muita força. Era uma porta de espelho e deu até um trincado embaixo. A gente acordou assustados e no outro dia comentamos por rede social sobre isso, porque não tinha nenhuma janela aberta de casa, nada que corria vento, sem possibilidade nenhuma de ter sido vento. Passou mais um dia e ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha acordado se sentindo estranho e que não estava bem. Que não sabia me explicar o que sentia, mas que era uma sensação estranha e um aperto no peito muito grande. Falei que poderia ser ansiedade e que ele poderia estar ansioso ou que era só uma coisa da cabeça dele. E ele concordou comigo. Passou mais um dia, a gente foi a uma festa juntos e ele não tinha gostado de uma blusa que eu tinha colocado. E me perguntou se eu queria que ele me levasse para trocar ela. E eu falei que não, que estava confortável com ela e que não trocaria. Ele mais uma vez me respeitou, mas não gostou do tom que eu respondi ele. Então, a gente teve uma briga por isso e paramos de se falar por 3 dias. Nesses 3 dias, ele ainda me mandou mensagem: não vai conversar comigo mesmo? E eu visualizei e não respondi por ego. Pensei que ignorando ele correria atrás de mim, como sempre fez. A gente brigava e ele iria na hora na minha casa. E no mesmo dia que ele mandou uma mensagem perguntando se eu não iria conversar com ele, minha caminhonete disparou um alarme que não existia nela. Nunca tinha tocado esse alarme nela, uma caminhonete velha já.
disparava, eu entrava nela e dava uma volta, desligava a chave, tirava a chave e nada fazia ela parar. E quando o alarme parava, eu entrava para dentro de casa, ela disparava de novo e assim foi por 12 vezes. Quando peguei meu celular para pesquisar algo que eu poderia fazer para fazer ela parar de vez, meu celular estava tocando e era um amigo meu. Bloqueei a tela e joguei o celular em cima da cama e até falei para mim mesma, hoje não tô bem e já estava estressada por causa do alarme. Não vou atender ninguém, mas veio algo na minha cabeça que falava, atende. Eu peguei o celular de novo, atendi e meu amigo só me falou, veste uma roupa de frio que eu estou passando para te buscar. Acabaram de matar ele, então fui até o lugar para ver e me perdi do meu corpo. Vegetei por horas sem conseguir nem conversar com ninguém. Cheguei na minha casa, tinha muitas pessoas e todos os amigos dele estavam lá. E eu só conseguia escutar eles conversando comigo que ele tinha deixado avisado para todos me avisar que ele me amava demais e que nunca tinha arrumado uma mulher como eu. Eu estava escutando uns conversando com os outros, falando sobre isso, mas eu não conseguia raciocinar e conversar com eles. Passei noites e noites me dopando e sonhando com ele, até que um dia eu visitei o túmulo. Depois, nunca mais sonhei com ele, mas é uma dor sem fim. Acredito que o alarme que disparou e não parava mais era ele tentando me avisar. Amiga, explica por que ele se foi, se não for incômodo. Por causa de amizades. Quando mataram ele, era para ter matado o amigo e não ele, mas acabou acertando nele. Uma vez tive um mal súbito. Saí do corpo e via todos me socorrendo. Eu via de cima, pois flutuava. De repente, surgiu um túnel em cima de mim e eu instintivamente abandonei todos e fui em direção dele. Havia no túnel uma pessoa que me estendeu as mãos. Do outro lado, havia algo lindo. Eu queria ir, mas ele disse que não era minha hora. Eu não queria voltar para o meu corpo, mas fui forçado a voltar. Quando voltei, meu amigo estava preocupado. Ele disse que pensou que eu havia morrido. Meu tio Pedro trabalhava de mecânico muitos anos atrás na mecânica de trem da FEPASA. Era um dia chuvoso e lá estava ele. Foi atingido por um raio. Perdeu o dedo polegar da mão direita, foi declarado morto. Quando chegou na mesa para o necrotério, levantou da mesa e está vivo até hoje. Quando eu era criança, eu quase morro afogada. E eu me lembro de me debater muito na água até que desisti e comecei a beber água. Quando eu estava bebendo água, na minha mente foi passando tudo que eu vivi. Depois veio a sensação que eu estava desaparecendo. Simplesmente isso. Só que a minha mãe me achou e me puxou de dentro da água, fez todos os procedimentos e eu voltei. Mas a única sensação que lembro é disso. Eu fui desaparecendo. Não sei explicar isso. Quando eu tive meu acidente de moto, me lembro só da queda depois no hospital. Em um corredor e pedindo ajuda para uma moça porque eu iria morrer, depois daí, de mais nada. Quando eu tento lembrar de mais alguma coisa, minha cabeça dói muito e quando eu acordei, depois de 2 dias, não enxergava nada depois. No 4º dia, minha visão voltou. Um amigo meu que ficou em coma por alguns dias afirmou que ele se via sempre em uma estação de metrô. E lá tinha muitas pessoas que entravam nos metrôs. Ele disse que nunca conseguiu entrar porque escutava a voz da esposa dele conversando com ele, bem longe. Graças a Deus, hoje ele está ótimo. Arrepiei nessa. Foi um acidente de carro. Bati a cabeça e algumas fraturas. Quando acordei no hospital, minha mãe estava preocupada porque eu estava delirando, dizendo que estava vendo anjos em um campo de flores. Ela me contou que eu dizia, olha, que flores lindas. Eu também disse a ela que via anjos me chamando. Ela até pensou que eu estava morrendo. Chamou um médico e ele disse que eu estava delirando. Pena que não me recordo desse delírio bom. Quando eu era criança, eu quase morro afogada. Eu me lembro de me debater muito na água até que eu desisti e comecei a beber água. Quando eu estava bebendo água, na minha mente foi passando tudo que eu vivi. Depois veio uma sensação que eu estava desaparecendo. Simplesmente isso. Só que minha mãe me achou e me puxou de dentro da água, fez todos os procedimentos e eu voltei. Mas a única sensação que lembro é disso. Eu fui desaparecendo. Não sei explicar isso. Fui atropelada e bati a cabeça na quina do carro. Quebrou minha face e todos os meus dentes. Porém, simplesmente apaguei. Tela preta e todos que presenciaram o acidente diziam que eu estava morta.
não dá para pensar em nada e nem sentir nada. Fiquei quase 1 ano sem andar, toda machucada, mas estou aqui, um milagre. Minha avó paterna, dada como morta, já dentro do caixão. Minha gente, antes do enterro, a mulher simplesmente acordou. Observação, o velório no interior, cheio de gente, já tinha feito da despesa do velório, da comida, tudo. Os filhos todos se acabando de chorar, a mulher simplesmente levantou e guardaram o caixão e viveu por anos. Quando meu ex-namorado faleceu, assim que nós o enterramos, ele veio em sonho me falar que ele precisou ir embora e que não poderia mais voltar, mas que ele iria ficar bem e queria me iluminar para que minha vida seguir os planos de Deus. Eu vi ele em um clarão de luz. Eu e um amigo falamos um dia que quem morresse primeiro iria onde está o outro. Certa noite, acordei às 3 da madrugada e o pensamento foi nele. Fiquei com uma sensação estranha e lembrando dele. Pela manhã veio a notícia que ele morreu de madrugada. Nunca me esqueço disso. Meu irmão se foi em um acidente de moto em 2017. E 1 semana depois de sua partida, ele veio até a minha casa acompanhado de outro amigo. E conversavam alto na cozinha e mexiam nas panelas do fogão. Levantei correndo para ver e quando cheguei na cozinha, não vi nada. Quando meu ex-namorado faleceu, assim que nós o enterramos, ele veio em sonho me falar que ele precisou ir embora e que não poderia mais voltar, mas que ele iria ficar bem e queria me iluminar para que minha vida seguir os planos de Deus. Eu vi ele em um clarão de luz. Eu e um amigo falamos um dia que quem morresse primeiro iria onde está o outro. Certa noite, acordei às 3 da madrugada e o pensamento foi nele. Fiquei com uma sensação estranha e lembrando dele. Pela manhã veio a notícia que ele morreu de madrugada. Nunca me esqueço disso. Meu irmão se foi em um acidente de moto em 2017. E 1 semana depois de sua partida, ele veio até a minha casa acompanhado de outro amigo. E conversavam alto na cozinha e mexiam nas panelas do fogão. Levantei correndo para ver e quando cheguei na cozinha, não vi nada.